Estamos de volta aqui no Papo com ela e eu converso agora com o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Mato Grosso e também representante do trade turístico, Luiz Carlos Nigro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais da situação do turismo aqui em Mato Grosso, nesse cenário pandêmico e também de incêndios florestais. Nigro, a gente vinha dando passos no que diz respeito à retomada, né? O governo do estado fez ações nesse sentido, o trade se organizou e a gente presenciou uma das piores tragédias ambientais que o Pantanal vive aí nesses últimos 50 anos. Qual foi o impacto disso para o turismo em Mato Grosso? 2020 realmente foi um ano atípico, né? Um ano realmente diferente de tudo que todo mundo já viu na história do mundo. E para fechar esse ano aí, nós tivemos esse incêndio, grande incêndio no Pantanal Mato Grossense, e vale lembrar, não só no Pantanal, toda a América do Sul está queimando, né? Os Estados Unidos também, nós temos uma grande massa de ar seco em todas as Américas, que tem causado aí um grande incêndio florestal em todas as regiões. Então não é um fato isolado do Pantanal. Mas como nós estamos aqui, realmente isso afetou muito o turismo no nosso Pantanal. Por quê? Já após as liberações aí, agosto, até no início, agora em setembro, estava se retomando as atividades, né? E com esse incêndio que nós tivemos lá de grandes proporções, afetou muito o movimento. Foram muitos cancelamentos das agências que já estavam marcadas para vir esse ano, cancelaram os grupos e infelizmente nós tivemos aí uma queda de faturamento nos hotéis de mais de 90%. Isso aí atrapalhou um pouco o movimento dos hotéis lá no Pantanal, atrapalhou muito, né? Não um pouco, atrapalhou muito 90% o movimento. 90% é significativo, né? E também aí a questão da trafegabilidade, da Transpantaneira, tivemos algumas pontes queimadas, mas graças a Deus o governo do estado, o governador Mauro Mendes já determinou emergencialmente que se fizesse já a recuperação dessas pontes para que nós não tenhamos o trânsito interrompido aí no período das águas. A gente tem uma parte do Pantanal que foi destruída pelo incêndio, que 20% do território, né? O governo vem dizendo desses 80% que estão preservados e que isso deveria servir para atrair os turistas para cá. Mas acaba que o incêndio ele fica mais marcado na memória de quem tem, por exemplo, o Pantanal como destino. Como a gente faz para reverter essa imagem que fica, né? O incêndio realmente foi muito marcante. Nós temos aí muitas imagens rodando pelo mundo todo através do WhatsApp, da internet, de animais feridos, animais queimados, né, da vegetação queimada. Realmente são cenas impactantes. Mas o lado positivo realmente que o governo do estado está falando é que 80% está preservado. Só que um problema que nós temos é que os 20% que queimou é próximo das estradas, aonde o turista visita. Então, nós vamos ter um prejuízo maior na visitação. Mas eu acredito que voltando agora o período das chuvas, em 3, 4 meses a vegetação, pelo menos o básico, a grama e as árvores vão voltar aí a florescer para deixar o Pantanal bonito de novo. Mas a vida realmente dos animais vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, né? Mas nós temos muitas regiões que não queimaram, regiões que continuam bonitas ali na margem do rio Cuiabá, na margem do rio Pichain, né? Que os animais continuam ali preservados, né? Principalmente nas margens do rio, que é para onde os animais foram agora com essa falta de água geral lá no Pantanal. Então você consegue ver um volume maior de animais na beira do rio. Então isso aí também vai ser um grande atrativo para os turistas no ano que vem. Nós acreditamos muito que o ano que vem também vai ser um ano muito positivo para o Pantanal, porque apesar de toda essa destruição, gerou um interesse grande, principalmente do público internacional, do turista internacional, de vir conhecer o Pantanal, de rever o Pantanal, né? Como está o Pantanal hoje. Então eu acredito que o ano que vem nós teremos aí um volume considerável e positivo do turismo para o Pantanal Mato Grossense, até porque a natureza, se Deus quiser, vai se recuperar muito bem o ano que vem. Os fazendeiros estão ajudando, os poconeanos, os pantaneiros
estão ajudando muito nessa reconstrução, vamos falar assim, do Pantanal. Tem muitos voluntários levando alimentos para os bichos, levando água para os bichos, né? E é gente que realmente põe a mão na massa e está fazendo alguma coisa. Porque tem muita gente que vai lá, só filma, como alguns apresentadores aí, só vão no Pantanal, filma, chora no Instagram, mas não faz nada. E lá os poconeanos, os pantaneiros estão lá, levando frutas, levando água, levando comida para os bichos, cuidando dos bichos. Isso que realmente precisa ser feito, é menos propaganda e mais ação, né? Nigro, como que foi vivenciar esse momento? Porque você tem um empreendimento no Pantanal, né? Como que foi ver a chama se alastrar como se alastrou, ver a morte desses animais, como a gente tem visto e que tem impactado, né? Trazendo comoção social de forma geral mesmo. Foi muito triste, mas também a gente fica também um pouquinho indignado, porque isso foi falado há muitos anos, o pantaneiro está debatendo isso, fala, gente, nós precisamos mudar a legislação do Pantanal. A legislação, o Pantanal, ele precisa ser queimado todos os anos na época certa, para que não se acumule essa massa gigantesca que se acumulou nos últimos 14 anos. E ocasionou isso, um ano extremamente seco, com condições extremamente favoráveis para o fogo, né? E nós temos esse grande incêndio que poderia ter sido evitado se as leis ambientais fossem mais flexíveis para o Pantanal. O Pantanal é um bioma diferente. Não é que vai queimar, vamos queimar o Pantanal inteiro. Não, não é isso. O Pantanal precisa ter algumas áreas queimadas, assim como nos Estados Unidos nós temos lá vários parques que fazem a prevenção de incêndio com o incêndio. Queimando na época de chuva, né? Você queima na época da chuva, que aí você consegue controlar o fogo, mas você forma corredores de isolamento, para no caso da época da seca, se houver um grande incêndio, o fogo vai parar naquele corredor. E é o que não aconteceu aqui no Pantanal, e a gente viu aí essa grande destruição que poderia ter sido evitado se os ambientalistas e o governo tivessem escutado o homem pantaneiro. Agora, pensando no turismo em Mato Grosso, com o fenômeno da pandemia, né? O incêndio florestal foi a cereja do bolo, vamos dizer. Mas a gente já vinha sofrendo por conta das restrições que o nosso contexto de saúde impunha, né? Como que Mato Grosso se comportou nesse cenário? Qual foi o impacto que a gente teve por conta da pandemia no setor turístico? Com certeza a pandemia afetou muito todo o segmento turístico. O segmento turístico são 52 setores da economia que se movimentam. Então nós tivemos ali a parada das companhias aéreas, dos ônibus, das vans de turismo, guias de turismo, hotelaria, restaurante, bares, agentes de viagem, os hotéis pousadas. Quer dizer, houve realmente uma paralisação total dos centros de eventos, os congressos paralisaram. Então nós tivemos aí um período muito difícil. Abril, maio e junho foram dificílimos, alguns setores ainda não voltaram completamente. O caso dos hotéis agora, Cuiabá está conseguindo atingir 20% de ocupação. Ano passado, nessa época, nós estávamos com 65% de ocupação, hoje nós estamos com 20%, né? Boates e outras casas noturnas ainda não conseguiram voltar 100%. Nós temos uma limitação nos restaurantes e também congressos que não voltaram a acontecer, né? Então nós temos aí realmente o setor muito prejudicado e com certeza vai ser o último a retomar completamente o seu poder econômico. A gente já vinha no movimento de fechamento de hotéis porque não conseguia uma ocupação que fosse rentável para a manutenção do negócio. Com a pandemia, Nigro, a gente já tem um levantamento de quantos hotéis fecharam as portas em Mato Grosso? Nós não fizemos ainda esse levantamento, até porque muitos hotéis ainda fecharam, vamos dizer assim, temporariamente, mas a gente já vê que não está tendo nenhuma movimentação para retorno do hotel, mas nós queremos aí esperar fechar o ano, virar o ano até para ver essa situação. Mas nós já temos aí praticamente 6 hotéis fechados em Cuiabá e Várzea Grande, que talvez não vão retomar. Então nós estamos aguardando aí a virada do ano para poder ver se ele vai retomar ou não. Cuiabá tem uma característica do turismo de negócio muito forte, né? E como você disse, os congressos não estão acontecendo,
que é o que mais movimenta, vamos dizer assim, a chegada de turistas para essa finalidade aqui na nossa capital mato-grossense. Existe uma estimativa de quanto tempo isso leva para voltar à normalidade, se é que a gente pode dizer assim, porque ainda tem um receio das pessoas, né? Esse é um setor realmente que vai ser talvez o último a retornar. Nós não temos ainda expectativa de quando isso vai acontecer, até porque Cuiabá sempre foi a capital de negócios e eventos. Nós éramos aqui uma das capitais que mais recebia congressos nacionais, internacionais e regionais. E hoje nós temos aí essa novidade que nós estamos aprendendo a mexer cada vez mais, as novidades tecnológicas, com a compra online e também os congressos online, as aulas online, né? Tudo está praticamente online, com Zoom, Google e uma série de outras ferramentas que nós temos. Então, eu acredito que esse setor vai ser extremamente impactado no futuro, mesmo retornando, não vai ter mais essa dinâmica. Nós vamos ter que reinventar o setor até para poder atrair o participante que hoje, com muito mais conforto, ele pode assistir um congresso da sua casa, no seu computador. Né? Então nós vamos ter que reinventar, assim como também os restaurantes vão ter que se reinventar para tirar o cara de casa, que hoje está muito confortável, você está na sua casa, às vezes num condomínio, chama os amigos, os vizinhos ali, pode beber em casa, não tem o problema da lei seca, que você vai estar dentro do seu condomínio. Então nós vamos ter que se reinventar para poder tirar o cara de casa e trazer, seja para o restaurante, seja para o congresso, para que nós possamos aí ter de novo aquele fluxo turístico na nossa capital, em Cuiabá e Várzea Grande, para poder movimentar a economia de um modo geral. Existem alguns estudos que apontam que com essa liberação, o turismo próximo é o que mais vai acontecer, até que as pessoas tomem segurança dessa nova situação que a gente vive. E Mato Grosso é um estado muito rico, com um potencial turístico natural muito interessante, né? E tem muita gente que é de Mato Grosso, que mora em Mato Grosso, que ainda não conhece essas belezas. Como que o trade pensa em trabalhar isso? É uma vertente a ser seguida nesse novo contexto, né? Nessa nova realidade? Realmente o turismo regional ele vai ficar muito mais forte nesses próximos anos. Então nós vamos trabalhar aí num turismo até 500 quilômetros, né? E um turismo também nacional mais próximo, né? Então esse turismo vai ser para os próximos anos o que mais vai movimentar a economia do Brasil todo, não só Mato Grosso. De um modo geral, nós vamos ter que criar promoções para os moradores do estado de Mato Grosso. Então, uma das ideias que a Secretaria de Estado de Turismo, através do governador Mauro Mendes e do secretário Jefferson Moreno, está desenvolvendo é o projeto Mato Grosso para os mato-grossenses, onde esse projeto ele visa dar um desconto diferenciado para os moradores do estado de Mato Grosso conhecer o seu estado, que realmente Mato Grosso é um estado maravilhoso, tem muitas coisas bonitas, muitas coisas ainda virgens, sem explorar, e nós temos aí de norte a sul, leste a oeste, muitos atrativos turísticos naturais e muitos produtos turísticos já acabados que dá para se visitar e se conhecer sem deixar nada a desejar para lugar nenhum do mundo. O que fica de lição, Nigro, com esses dois baques, né? A gente teve o baque da pandemia, a gente teve o baque do incêndio no Pantanal. Por que eu reforço tanto o Pantanal? Porque o Pantanal é um atrativo de turistas internacionais, né? É o nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe em Mato Grosso. Então, assim, o que fica de lição para o trade com essas duas situações extremas que a gente está vivenciando em 2020? A lição principal que fica é realmente a necessidade da união dos empresários, união da população, para cobrar cada vez mais os nossos políticos. Porque o nosso político, ele está muito mal acostumado. E nós, população, também somos muito mal acostumados, porque a gente vota, daqui um ano você não lembra mais em quem você votou. Você não cobra o seu voto, você não cobra o seu candidato que ganhou a eleição, as propostas que ele defendeu. Não acompanha a atuação, né? Não acompanha a atuação. A gente precisa se educar, a cobrar mais os políticos, a exigir mais o político e se unir para que realmente as necessidades da população
sejam atendidas. E uma do caso das necessidades que eu falo foi realmente a questão do incêndio do Pantanal, que já há muito tempo vem se avisando, vem falando que vai acontecer, e nós também, como empresários, temos a nossa parcela de culpa, que nós não nos unimos para cobrar realmente uma ação efetiva do poder público para que isso não acontecesse. Então, a maior lição fica essa realmente, a união da população, a união das pessoas para cobrar o poder público. Muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela.